Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Desde já, muito grato a Deus por tão rica oportunidade que me concede de aqui estar, em companhia desta bonita igreja, para louvar e bendizer o nome santo de Jesus, buscar a sua face e também, segundo a graça que nos é repartida, ministrarmos uma porção das Sagradas Escrituras. Agradecer às irmãs Diana e Dilma, que me fizeram um convite para estar aqui, e ao pastor que tão gentilmente nos recebe e nos autoriza a ministrarmos a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, meus irmãos, capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu procederei à leitura do texto na versão NVI, mas talvez a versão que você tem em mão seja outra, os irmãos de casa também, mas é a mesma palavra de Deus. Texto bastante conhecido, que é o encontro de Jesus com Zaqueu. Nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui, roubei, tomei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje veio salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, e todos dizemos amém e graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, palavra, como disse, muito conhecida de todos nós, um texto corriqueiramente utilizado pelos pregadores do Evangelho para falar da salvação que chegou através da pessoa bendita de Jesus Cristo, o Salvador, na casa de Zaqueu. Mas não é enfadonho, não é maçante, não é cansativo revisitarmos os textos mais populares da Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de uma frase do pregador inglês do século XIX, Charles Spurgeon, que dizia: li a Bíblia 100 vezes, e na 100ª vez que li, achei-a incomparavelmente mais preciosa que a primeira. A Bíblia é isso, a Bíblia é um livro de sabedoria infinita, de riqueza inexaurível. Quanto mais você lê o texto sagrado, mais o Espírito Santo comunica novas verdades ao seu coração. Diferente de qualquer obra literária, de qualquer revista ou jornal, de qualquer produção filosófica, acadêmica, que você lê 1, 2 vezes e aquele texto já passa a ser desinteressante para você a partir daí. Você capta a lição, chamada lição de moral, o ponto central daquele livro e pronto, você leva aquilo para o resto da vida. A Bíblia não. A Bíblia é uma palavra viva, como diz Hebreus 4:12. E como ela é viva, ela está sempre repartindo vida com o leitor que se volta para ela com um coração sincero, com um coração quebrantado, desejoso de aprender de Deus, de ouvir a Deus, de ser transformado e moldado por ela. A Bíblia não é um livro que ninguém jamais neste mundo poderá dizer: li na íntegra, domino seus mistérios, conheço tudo o que ela diz, já sei tudo o que ela tem a me dizer, não preciso voltar a ler. E não há nada que ninguém possa me acrescentar fazendo menção de seus textos, porque tudo já sei, tudo já domino. Não, seria petulância dizer tal coisa.
A palavra viva, que é a Bíblia Sagrada, a cada novo encontro, ela tem uma nova resposta, ela tem um novo conhecimento, ela tem um novo facho de luz, ela tem uma nova partícula de vida, ela tem uma nova graça, ela tem uma bênção, ela tem uma alegria, ela tem mais que informação e conhecimento, ela, como disse Jesus, é espírito e vida para todos nós. Dito isto, mastiguemos mais uma vez então este episódio. Jesus está passando por Jericó, que é uma das mais antigas cidades do mundo, popular e famosa nos tempos bíblicos, e ali ele vai passando próximo à casa de um homem muito rico, homem de nome Zaqueu, e a Bíblia traça-nos um perfil deste homem. Ele era de Jericó, ele era um homem muito rico. O evangelho não tem preconceito, nem com pobre, nem com rico. Essa luta tola de classes, essa disputa que existe e alimentada por algumas ideologias, não se sustenta à luz da palavra de Deus. Jesus Cristo não veio para resolver o problema meramente social e financeiro. O evangelho não é um remédio para a economia do mundo, o evangelho é um remédio para a alma, para o espírito. Claro que com implicações em todas as esferas da sociedade, mas primordialmente, intrinsecamente, a proposta do Evangelho é salvar, é libertar, é transformar, é reconciliar os homens com Deus. Então a gente não pode ter preconceito nem com os pobres, mas também não podemos praticar um tipo de preconceito reverso contra os ricos. Jesus não olha para classes sociais. Deus olha do céu e não vê essa diferença de ricos e pobres que nós vemos. Deus olha dos céus e só vê uma diferença: salvos e perdidos, santos e pecadores ainda não remidos. É somente essa diferença que o Senhor vê. A diferença daqueles que já receberam Jesus Cristo em seu coração e os que não receberam ainda Jesus Cristo em seu coração. O problema do homem não é economia. O problema do homem não é falta de trabalho, falta de emprego, falta de dinheiro. O problema do homem é falta de arrependimento. E para solucionar esse problema, não tem economista que resolva. Para solucionar este problema, não tem ministério de economia nenhum que dê jeito, não tem presidente, governador, prefeito, não tem cientista da economia, da política nenhum. O problema do pecado somente o Salvador Jesus pode resolver. Havia em Jericó um homem rico, que é Zaqueu, e ele é chefe dos publicanos. Publicanos, vocês sabem, são os cobradores de impostos nos tempos bíblicos. Eram aqueles homens responsáveis por receber e cobrar os impostos regulares e os tributos anuais do povo, sobre os quais eles estavam colocados como cobradores de impostos. Mas Zaqueu não é um mero cobrador de imposto. Zaqueu não é o homem que vai para a coletoria como Mateus ou Levi, que veio a ser apóstolo de Jesus Cristo, lá estava, não. Zaqueu não era um homem que saía de porta em porta, entregando cobranças, entregando boletos. Não, Zaqueu não era este homem. Zaqueu era o chefe deles. Zaqueu não lidava diretamente com as pessoas, ele não fazia cobrança diretamente. Zaqueu é o homem do birô, Zaqueu é o homem do gabinete, Zaqueu é o homem do home office, Zaqueu é o homem que fica em casa. Evidentemente, estou contextualizando, mas ele é o homem que fica em casa, no computador, só conferindo os Pix, só conferindo o extrato bancário, só recebendo planilhas e vendo se está tudo dentro dos esquemas previamente estabelecidos. Como chefe de publicanos, ele comprava diante de Roma o direito de ser cobrador de impostos de uma determinada região. E ali ele contratava pessoas para estar trabalhando para ele, fazendo o serviço mais pesado, ao sol, recebendo pagamentos, ouvindo grito de gente, insatisfação das multidões, como nós hoje, que dificilmente com alegria e riso no rosto pagamos nossos impostos. Mas Zaqueu, ele estava mais distante de tudo isso, somente recebendo os lucros e dividendos. A Bíblia diz também que ele era um homem de
pequena estatura, ele era um homem baixo, mas havia algo interessante em Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Apesar de os publicanos terem uma péssima reputação diante dos judeus, porque geralmente eram judeus trabalhando em favor do império estrangeiro, do domínio estrangeiro, que são os romanos, e também tinham uma fama porque geralmente, como não é difícil encontrarmos hoje, esses cobradores de impostos, eles cobravam impostos abusivos. O povo era um povo que estava sob o domínio estrangeiro, era um povo de não muitas oportunidades de trabalho, e ainda vem os seus próprios co-irmãos judeus espoliando, roubando, cobrando juros exorbitantes sobre dívidas. Tudo isso, em um efeito cumulativo, fazia com que os cobradores de impostos fossem mal vistos pelos judeus. Agora, Zaqueu ele tem um desejo sincero em seu coração e que, creio eu, não foi um desejo que nasceu naturalmente do seu coração. Porque o desejo de conhecer Jesus Cristo não é intrínseco do coração humano. Não é um desejo natural do ser humano. Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem de si mesmo não deseja a Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele é adversário de Deus. Ele quer distância do Senhor. Esse desejo de conhecer a Deus no coração de Zaqueu foi o Espírito Santo, ainda que o Espírito Santo não seja diretamente mencionado no texto, mas nós sabemos que o Espírito Santo é quem ativa no coração do homem o desejo por Jesus Cristo, o desejo pela salvação, o desejo pela libertação e pela transformação. E o Espírito Santo, ele é assim mesmo. Ele trabalha nos bastidores, ele não gosta de gritar o próprio nome. Jesus Cristo disse, quando ele vier, não falará de si mesmo, mas dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo costuma trabalhar sem falar que ele está ali. Eu, o Espírito Santo, estou aqui. Não, o Espírito Santo, quando ele está agindo, geralmente ele diz assim, Jesus Cristo está aqui. Porque o Espírito Santo, a missão primeira dele é testemunhar de Jesus Cristo. E esse desejo de conhecer Jesus, certamente, foi o Espírito Santo que brotou no coração de Zaqueu. E ele, então, não faz caso de sua posição social, ele não faz caso da crítica que ele recebia por ser mais que publicano, por ser chefe da gangue. Ele era chefe daquela turma que espoliava, que roubava, que extorquia seus próprios irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos essa noite que Jesus Cristo também salva chefe de gangue. Amém? Jesus também salva ladrão, bandido, traficante. Jesus salva político corrupto. Funcionário público corrupto, Jesus salva. Jesus salva maconheiro, trombadinha, cleptomaníaco, cheirador de maconha, de droga, líder de gangue, de boca de fumo. Jesus Cristo salva feiticeiro, bruxo. Jesus salva gay, lésbica. Jesus salva macumbeiro, feiticeiro, cartomante. Jesus Cristo salva todo e qualquer pecador. Jesus salvou a mim, Jesus salvou a você, Jesus salvará todos quantos se voltarem para Ele com coração sincero. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Zaqueu correu adiante e subiu numa figueira brava, uma figueira que produzia frutos de má qualidade, para ver Jesus, pois Jesus ia passar por ali. A cena, irmãos, ela é até divertida, ela é inusitada. Porque imagine você, um homem, chefe de família como é Zaqueu, um homem adulto, de pequena estatura, certamente se vestia muito bem, porque era um homem rico, como a Bíblia mesmo nos informa. Um homem vestido com roupas finas, pequenininho, correndo no meio da rua. Deve ter sido uma cena muito engraçada. Lá vai Zaqueu, aquele homem, sei lá, quantos anos ele devia ter? 40, 50, não sabemos. Pendurando-se em cima de uma árvore, feito um menino de 9, 10 anos de idade. Todos nós aqui já nos penduramos em alguma árvore em nossa infância e gostávamos de ficar lá pendurados. Mas agora é um homem adulto, vestido com roupas finas, suado da carreira que fez, porque Jesus está no meio de uma grande multidão. Jesus Cristo não tinha problema com aglomeração. E lá está Zaqueu, pendurado naquela árvore, para ver Jesus. Agora, sabe o que é interessante, irmãos, nesse texto?
é que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E pendurado em cima da árvore, olhando para aquela multidão, ele buscava Jesus. E Jesus facilmente passava desapercebido no meio da multidão, porque na sua aparência não havia nada que o distinguisse de outras pessoas. Ele não usava vestes esplendorosas, chiques, elegantes, destacáveis, como aquela roupa bonita, sumo sacerdotal. Não! Jesus Cristo se vestia como um homem comum. E como um homem comum, facilmente se perdia no meio da multidão. Então está lá Zaqueu pendurado, olhando, quem será que é Jesus no meio desse povo? Quem é Jesus que tanto se fala dele, que já restituiu vista aos cegos, que já ressuscitou mortos, que vive perdoando o pecado de gente, que até já multiplicou pães e peixes? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Enquanto Zaqueu procurava por Jesus, ele ouviu um grito. Porque Jesus encontrou Zaqueu primeiro, glória a Deus. Zaqueu procurava Jesus, mas foi Jesus quem achou Zaqueu. Porque, você sabe, na verdade, quem está perdido não é Jesus no meio da multidão. Quem está perdido é Zaqueu em cima da árvore. Não era Jesus que precisava ser encontrado, era Zaqueu que precisava ser encontrado. Não é Jesus quem está perdido. A gente tem esse costume de dizer, eu encontrei Jesus. Tem até hinos, né? Quando eu encontrei Jesus. Como que Jesus estivesse perdido. Mas, na verdade, Jesus nunca esteve perdido. Jesus nunca esteve escondido. Nós é que estávamos perdidos. Na parábola da dracma, não é a dracma que procura a dona de casa e encontra a dona de casa debaixo da cama. É a dona de casa que procura a dracma perdida. Não foi a ovelha que procurou o pastor perdido no campo. Foi o pastor que saiu em busca da ovelha. No final das contas, não fomos nós que encontramos Jesus. Foi Jesus que nos encontrou. Porque quem estávamos perdidos era você e eu. E Ele estava a nos procurar. Lá no Éden, após o pecado, após ter sido comido o fruto proibido, não foi Adão que saiu procurando Deus, onde o Senhor está? Meu Pai, meu Criador, por que te escondeste de mim? Não! Adão se escondeu por trás das árvores e Deus é que veio em busca de Adão, perguntando: Adão, onde estás? Irmãos, geralmente em tempos de crise, a humanidade gosta de perguntar: onde está Deus? Onde está Deus no meio desta crise? Onde está Deus no meio desta pandemia? Perguntaram após o trágico episódio do 11 de setembro nos Estados Unidos. Onde está Deus que permitiu que tal coisa acontecesse e mais de 3.000 pessoas morressem? Aí a filha do evangelista Billy Graham vem e responde em emissora de televisão: onde está Deus? Ora, Deus está onde sempre esteve, sentado no seu alto e sublime trono, apelando aos pecadores para que se arrependam, enviando profetas, pastores, evangelistas por toda a terra, enviou o seu próprio filho para morrer a horrenda morte de cruz. Deus está onde sempre esteve, ordenando aos homens obediência, fidelidade e santidade. A pergunta a se fazer não é onde está Deus, a pergunta a se fazer é onde está o homem. Mas ninguém quer fazer essa pergunta. Porque essa pergunta nos coloca em conflito, essa pergunta nos coloca em xeque, essa pergunta nos inquieta, essa pergunta nos provoca, nos tira do lugar do conforto. É muito melhor perguntarmos onde está Deus, mas Deus dos altos céus está perguntando: onde está a humanidade? Para onde caminha a humanidade? Deus não está perdido, Deus não está oculto, Deus não está por trás de um negro véu, dizendo: não me procurem, eu estou oculto. Não, nós não somos deístas, não cremos num Deus que criou o universo, o cosmos, estabeleceu leis da natureza, pegou o beco, foi embora e desapareceu, e não dá as mínimas para o que acontece aqui. Deus existe, Deus é real, Deus está interessado com o que acontece com a humanidade, e a maior prova de que Deus está interessado com o que acontece com a humanidade é Ele ter enviado o seu próprio Filho em carne para morrer a morte de cruz, para que com esta morte Ele pudesse conceder a todos quantos quiserem oportunidade de salvação e vida eterna. O brasileiro tem que parar de perguntar onde está Deus e começar a perguntar: onde eu estou? De que lado eu estou? Zaqueu procurava por Jesus, mas o que ele não sabia é que Jesus já estava procurando por ele. E Jesus grita: Zaqueu! Irmãos,
Eu imagino essa cena deve ter sido bem inusitada. Zaqueu, quando ouviu a voz de Jesus dizendo Zaqueu, ele deve ter tomado um susto muito grande em cima daquela árvore. Eu acho que ele quase caiu lá de cima e ainda ficou pendurado em algum galho. Porque a voz retumbante de Jesus Cristo é assim. Quando foram prender Jesus no Getsêmani e perguntaram quem é Jesus, ele disse, sou eu. O evangelista João diz que quando Jesus Cristo disse, sou eu, aqueles que foram enviados para prendê-lo caíram para trás como morto. Isto mostra para nós que quando Jesus Cristo fala, ele não fala como um gatinho desafinado, ele fala como o rugido de um leão. Enviaram soldados para prender Jesus Cristo no meio da multidão. A liderança incrédula dos judeus enviou soldados para prender Jesus. E aqueles homens devem ter ido com paus e cordas para prender Jesus, mas eles preferiram, por um toque do Espírito Santo no coração, aguardar um pouco, aguardar Jesus terminar o sermão, aguardar Jesus terminar a pregação. E enquanto eles ouviam Jesus falar e pregar, os corações foram se derretendo, foram se amolecendo, aleluia, e de repente eles jogam paus e cordas ao chão, voltam para os líderes que os haviam enviado, os quais lhes perguntam, cadê o homem que nós mandamos vocês prenderem? E a resposta deles foi, ninguém, nunca, jamais falou como este homem. A voz deste homem é acalentadora, a voz deste homem é penetrante, a voz deste homem nos toca de modo especial. Nem os mais habilidosos escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes, nem os mais retóricos pregadores que tínhamos ouvido até aqui, fala palavras com tanta sabedoria e graça como este homem. Somos incapazes de prendê-lo, porque as suas palavras são palavras de vida. Oh, louvado seja Deus. Quem tem o coração aberto para ouvir Jesus falar, geralmente volta amolecido e quebrantado para casa, porque as suas palavras são compenetrantes. Louvado seja. Zaqueu, desce depressa. Orlando Boyer, autor de um livro que você certamente já leu, Heróis da Fé, um clássico, um best-seller, ele escreveu um comentário sobre esse texto e ele disse algo muito interessante. Por que é que Jesus manda Zaqueu descer depressa? Orlando Boyer diz, é porque só tem uma coisa que Deus tem pressa de fazer na vida do homem, é salvá-lo. Tudo mais pode esperar. Até a cura que nós estamos clamando tanto, e não poderia ser diferente. Até a cura ela pode esperar. Talvez ela possa até nem vir. A porta de emprego pode esperar. A recomposição financeira da empresa pode esperar. A única pressa que Deus tem, que pode não ser a sua pressa, nem a minha pressa, mas é a pressa de Deus, é salvar os pecadores. O problema é que nessa sociedade materialista, hedonista, que nós vivemos, onde os prazeres vêm sempre primeiro, a prosperidade financeira vem sempre primeira, o conforto material vem sempre primeiro, nós olhamos para Deus como um mago da lâmpada, que nós esfregamos e Ele tem que aparecer apressadamente para satisfazer nossos desejos mais íntimos. Quando clamamos por cura, Ele tem que estar lá para curar. Quando clamamos por emprego, Ele tem que estar lá para nos empregar. Quando clamamos por prosperidade em nossos negócios, Ele tem que estar lá para conferir prosperidade aos nossos negócios. Mas Deus não tem essa pressa para essas coisas. Tudo isso pode esperar e talvez até nem venha. Mas se tem uma oração, se tem um pedido que Deus nunca desespere, aguarde, depois eu respondo, depois eu vejo, depois eu lhe dou a resposta, é quando o homem se volta para Deus dizendo assim, Senhor, eu sou pecador, não mereço a tua graça e a tua salvação, sou merecedor de morte e condenação eterna, mas perdoa os meus pecados, tem piedade da minha alma, escreve o meu nome no livro da vida, enche-me do teu Espírito e faz de mim uma nova criatura. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Isaías que ainda estando eles a orar, eu, o Senhor, ouvirei e os responderei. Quem clama por salvação nunca ouvirá um espere ou um aguarde de Deus. Deus sempre tem pressa de salvar aquele que está perdido.
Infelizmente, algumas igrejas estão trocando a agenda querigmática, a missão de proclamar o Evangelho de Cristo, pela agenda política. Muitos estão substituindo em seus púlpitos a pregação do Evangelho para pregar a Constituição Federal Brasileira. Muitos estão deixando de falar o nome de Jesus Cristo para falar o nome de político. Mas, meus irmãos, a igreja genuinamente evangélica, ela está e permanecerá de pé enquanto ela tiver como carta magna as Escrituras Sagradas. Enquanto a mensagem da igreja for o Evangelho e enquanto o Senhor da igreja for Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Políticos façam política, cientistas façam ciência, mas os pregadores do Evangelho preguem o Evangelho. A igreja proclame Cristo, porque é melhor morrer pobre e doente, mas salvo, do que morrer rico e saudável, condenado e perdido. Não há dinheiro que possa comprar a salvação. Não há plano de saúde que possa colocá-lo na atmosfera celestial. A única coisa que o homem realmente precisa em caráter urgente é o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, a reconciliação e a paz com Deus. E Jesus Cristo está sempre pronto para nos conceder tais bênçãos, tais favores. Pregadores, preguem o Evangelho. Pastores, preguem o Evangelho. Evangelistas, preguem o Evangelho. Jesus Cristo decide por todo mundo e fazer política com toda criatura. Ide por todo mundo e pregai filosofia a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai ideologias sociais a toda criatura. Não. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mateus registra a grande comissão. Jesus dizendo: ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. A igreja não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. A igreja é de cima. Nós não somos daqui e nem viemos para ficar. A missão da igreja na terra é ser sal e luz. E se a igreja não cumpre esta missão, então é melhor mesmo que ela fique de portas fechadas, porque ela não faz nenhum benefício à sociedade mais do que um vendedor de cachorro quente. Se a igreja quer ser relevante para a sociedade, então que pregue Cristo, que pregue a cruz, que pregue a salvação, que pregue o sangue, que pregue a redenção, porque é disso que a humanidade precisa. Desce depressa. Deus está trocando trombetas na terra para que o mundo desça depressa. Deus está trovejando por toda a terra para que os homens desçam depressa. Deus está chamando a humanidade a descer depressa. Deus está chamando a igreja a descer depressa. É tempo de descer, é tempo de se humilhar. É tempo de fazer o caminho de volta para Deus. De outro modo, meus irmãos, todos pereceremos. Jesus Cristo disse para alguns judeus que o acompanhavam: vocês pensam que aqueles sobre os quais caiu a torre, eles eram mais indignos que vocês? Vocês acham que aqueles que Pilatos misturou sangue com o sacrifício eram mais pecadores que vocês? Eu, porém, vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O ser humano costuma olhar para os que já morreram, os que tombaram diante desta Covid, e a gente, com um orgulho no coração, muitas vezes inconfessável, fica pensando assim: bem, é porque tinha alguma coisa escondida. É porque tinha algum pecadozinho, aí Deus recolheu, Deus matou, Deus levou. Você está pensando que ele era mais pecador que você e eu? Pois bem, eu lhe digo, se não se arrepender, todos de igual modo pereceremos. Mas a graça de Deus está derramada sobre esta igreja. A graça de Deus está derramada sobre você que está em casa. Não importa que nome você tenha, não me importa a sua classe social, não me importa se você comeu picanha, se você comeu alcatra, se você comeu filé mignon, ou se você comeu frango, salsicha ou linguiça. Não me importa se você é branco, se você é preto, não me importa se você é pardo, indígena, não me importa se você é homem, se você é mulher, não me importa se você mora em um palacete ou em um casebre, não me importa se você é de grande influência
ou um indigente na sociedade. Amigo, eu lhe digo com autoridade esta noite: tu precisas de Jesus Cristo, e a tua salvação é Jesus Cristo. A solução para a tua vida é Jesus Cristo. Zaqueu desceu, ele obedeceu. E é muito interessante porque o versículo 6 diz que ele desceu depressa. Era para descer depressa, ele desceu depressa. Ele obedeceu. E mais do que obediência, ele recebeu a Jesus com alegria em sua casa. Irmãos, Deus não quer obediência triste, obediência irritada, obediência com má vontade. Porque obedecer com tristeza, com má vontade, com má disposição, é o mesmo que desobedecer. Zaqueu estabelece um padrão para nós. Obedeça com alegria. Obedeça com alegria. Obedeça com alegria. Não seja como um filho teimoso, a quem o pai diz, faça isso, e o filho só faz chutando tudo, derrubando tudo, com raiva, se mordendo, murmurando, reclamando. Ele faz, mas fez com má disposição no coração. Não merecerá elogio do seu pai. Não merecerá recompensa de seu pai. É servo inútil, fez apenas o que lhe foi ordenado e ainda com má vontade. O que Deus está mandando você fazer, faça, obedeça com alegria. Eu sei que muitas vezes não é fácil obedecer a Deus, porque as direções de Deus muitas vezes confrontam a nossa vontade e os nossos interesses. Muita coisa que Deus nos manda fazer era justamente o oposto do que nós planejávamos fazer. Vá para Nínive, mas eu quero ir para Tarsis. Jonas vai, resignado. Irmãos, tem alegria em servir a Deus. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Eu não entendo, irmãos, como é que tem gente que muitas vezes vem ao culto e vem com raiva, com insatisfação, porque a mulher insistiu muito. Vamos, meu amor. Às vezes a mulher até fala assim com carinho para ver se amolece o coração do marido. Vamos, meu amor, para a igreja. Ixi, não, sinceramente, eu vou porque é o jeito. Tanto tempo passou em casa. Será que Jesus não merecia que você estivesse aqui? Muitas vezes lê a Bíblia com raiva, ora com raiva, dizima com raiva, coopera com a obra social da igreja com raiva. Irmão, não faça isso não, irmão. Não vai ser nenhum lucro para você, não vai ser de nenhum proveito para você. Olha onde você está. Mais de 300 mil já tombaram diante desta pandemia no Brasil, mas você está aí. Você talvez já viu parentes seus morrerem, você já viu pastores morrerem, você já viu gente de dentro de sua casa morrer, mas a você Deus está dando escape, a você Deus está dando livramento, a você Deus está dando oportunidade. Eu sou privilegiado de poder estar aqui, você é privilegiado de estar aí. Deus não merece um culto qualquer, Deus não merece um louvor qualquer, Deus não merece uma oração qualquer, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer. E eu estou certo que Ele vai fazer, porque Ele prometeu. Então eu vou cantar a melhor música, vou orar com a melhor disposição do meu coração, vou entregar a minha melhor oferta e vou com prazer adorar a Deus, porque disse Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Servir a Jesus não é um fardo, servir a Jesus é um prazer e um privilégio. É gozo do céu para mim. Zaqueu desceu obedientemente, apressadamente, e recebeu Jesus com alegria. Mas aí ele lida agora com uma queixa. O povo, no versículo 7, põe-se a murmurar contra Jesus, não contra Zaqueu, contra Jesus, dizendo:
ele se hospedou na casa de um pecador. Mas, irmão, eu faço uma pergunta aqui para vocês, seja muito honesto na resposta. Se Jesus não entrasse na casa de pecador, Jesus ia entrar na casa de quem? O ser humano, geralmente, ele tem a hipocrisia de olhar para o outro como sendo pior que ele. Paulo é diferente. Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Mas, geralmente, nós não temos esse mesmo espírito de Paulo. Nós costumamos olhar para as pessoas como pecadoras imundas, nojentas, sujas, grudentas, indignas. Eu sou digno, elas não são. Eu só cometi algumas mentirinhas, mas ele é corrupto. Eu só alimento alguns pensamentos impuros na minha mente, mas ele é que é o prostituto. Aí Jesus vem e diz, ei, quem olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, não precisa nem consumar o ato. Só no desejo, já cometeu adultério com ela. Isso para causar-nos um choque de realidade e fazer-nos perceber que aquele que alimenta o pecado na mente apenas, e não comete o pecado por falta de oportunidade, ele não é em nada melhor que o outro que foi e cometeu. É tão pecador quanto. Quantas vezes você anda aqui por essas ruas centrais de Campina Grande? Você passa ali agora pela rua João Pessoa, você vê aquelas moças ou aqueles rapazes oferecendo o seu corpo a míseros reais para satisfazer o prazer sexual de um homem ou de uma mulher imundo, impuro. E você olha para aquelas pessoas, julga e diz, olha, prostituta velha nojenta, destruidora de casamento. Ei, cuidado com a arrogância. O mesmo Jesus que te salvou pode salvar ela também. E ela, porque tem muitos pecados, perdoada, irá amar Jesus mais do que você. Irá servir a Jesus mais do que você. Aonde você estava e onde você está hoje, você também não prestava não, você não valia nada. Paulo disse, todos pecaram, isso inclui você e eu. Todos estávamos perdidos, isso inclui você e eu. Nenhum de nós é merecedor de salvação. Somente um merece salvação, que é Jesus Cristo. Ele se entregou na cruz do Calvário, e porque os méritos são dele, ele concede salvação a todo aquele que crê. Ninguém merece salvação, irmãos. Todos carecemos de salvação e podemos recebê-la pela fé, mas merecer ninguém merece. Jesus foi lá e tirou você da boca de fumo. Jesus foi lá e tirou você da mesa de bar. Jesus foi lá e tirou você daquele canzoá, daquele congá, daquele ninho de demônios no círculo de umbanda, quimbanda, bruxaria, magia branca, magia negra, magia rosa pink. Você que vivia comendo comidas oferecidas aos demônios, aquela coisa suja e grudenta. Jesus não foi lá, não estendeu a mão, não tirou você. Você que andava com faca na cintura ameaçando riscar a cara de quem fizesse cara feia para você. Você que andava com 38 na cintura ameaçando dar tiro na cara de qualquer um. Jesus não foi lá, não trocou teu 38 por uma Bíblia de 66 livros. Jesus não foi lá, não tirou as palavras podres da tua boca, porque quem te conhecia antes de aceitar Jesus Cristo sabia das palavras podres na tua boca. Mas Jesus não foi lá, não tirou o palavrão e colocou louvor na tua boca. Do mesmo jeito Jesus faz hoje com quem está na boca de fumo, com quem está no candomblé, com quem está na prostituição. Jesus Cristo é o mesmo, o seu poder continua operante, e não é missão da igreja condenar, porque o juiz não condenou ainda, quanto mais você e eu. A missão da igreja é levar o evangelho, é amar, é agraciar com a pregação e entregar a Deus para que faça sua obra. Irmão, se Jesus não entrasse na casa de pecador, Jesus não teria entrado na casa da sogra de Pedro. Jesus não teria entrado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus não teria entrado na casa de Zaqueu. Jesus não teria entrado na casa de Simão, fariseu. Jesus não teria entrado na sua casa, e Jesus não teria entrado na minha casa. Mas graças a Deus, você pode levantar as mãos e dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor entrou na minha casa. Ele entrou na sua casa, ele entrou na sua casa, ele entrou na sua casa. Aleluia! Vamos orar, irmãos, e vamos pregar o evangelho, porque Jesus Cristo continua entrando nas casas. Louvado seja Deus.
Zaqueu se colocou de pé diante daquela queixa da multidão. E ele faz a sua declaração, a sua confissão. Zaqueu diz: olha, Senhor, estou dando a partir de agora metade dos meus bens aos pobres. Jesus não lhe impôs essa condição. Ao jovem rico, em outro episódio, Jesus disse: vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres. Depois vem, segue-me, terás um tesouro no céu. A Zaqueu não, Jesus não impôs essa condição a Zaqueu. Ele é espontâneo. Ele é espontâneo. Você sabe a diferença entre o voluntário e o espontâneo? Voluntário é aquele que faz sem salário. É aquele que serve, que trabalha sem pagamento. Espontâneo é aquele que faz de livre iniciativa. Zaqueu, ele é livre em sua iniciativa. Ele toma a decisão de dizer: Senhor, hoje, quando tu entra na minha casa, quando tu me agracias com a tua presença, eu me comprometo, vou dividir metade dos meus bens com os pobres. E se em alguma coisa eu roubei, porque não é esse o motivo da queixa do povo, pecador, ladrão, salafrário, mentiroso, extorquidor, Senhor, hoje estou dividindo metade dos meus bens com os pobres. E se eu extorqui, roubei, tomei qualquer coisa indevidamente de alguém, vou devolver. Mas não vou devolver a mesma quantidade. Vou devolver 4 vezes mais. A lei mosaica obrigava a devolver duplicadamente. Zaqueu diz: eu vou devolver quadruplicadamente. Porque o evangelho é assim. O evangelho nos chama a ir além do que a lei estabelece. A lei estabelece, estipula algo. Mas o evangelho nos chama a caminhar a segunda milha. O evangelho nos ensina que pela graça nós podemos e devemos fazer muito mais. Sabe o que essa declaração de Zaqueu significa? Significa que ele está arrependido. Porque o arrependimento, o que é? O conceito mais simples de arrependimento é um giro de volta para Deus. Deus está aqui como o pastor está sentado. Outrora todos estávamos em Adão, antes do pecado, juntos a Deus, próximos a Deus, amigos de Deus. Mas uma vez o pecado tendo entrado no mundo, nós, como Adão, viramos as costas para Deus. E mais do que isso, tomamos distância dele. O pecado é isso. É separação, é ruptura da amizade, da aliança. Todos nós estávamos assim, caminhando a passos largos para longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais próximo da morte. Quanto mais longe de Deus, mais próximo da condenação. Quanto mais longe de Deus, mais próximo do inferno. Assim estávamos todos nós, sem exceção. Mesmo você que nasceu no lar evangélico, você não nasceu convertido. Porque não existe filiação divina, espiritual, por herança hereditária. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E todos nós somos feitos filhos de Deus a partir da fé em Jesus Cristo. É por isso que as crianças também precisam serem evangelizadas. Porque elas também precisam de arrependimento. É claro que a criança que não tem consciência de si mesma, ainda não tem intelecto, cognição desenvolvida e morre nesse estado, Jesus Cristo graciosamente lhe concederá entrada no reino celestial, pois ele disse: delas é o reino de Deus. Mas a partir do momento que a criança toma consciência de si, consciência do seu eu, consciência do seu pecado e consciência do Salvador Jesus Cristo, ela precisa ser evangelizada, ela precisa ser educada na palavra de Deus e ela precisa também voltar-se para Cristo, porque todos, sem exceção, pecaram e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é o Espírito Santo vem. Ele vem em busca de nós. Fala de Jesus Cristo, testemunha de Jesus Cristo ao nosso coração, revela-nos o nosso estado de tragédia espiritual, moral. E diz: você precisa se arrepender. Você precisa voltar-se para o seu Senhor. Você precisa voltar-se para Cristo. Você precisa voltar-se para o seu Criador. Convencido do pecado, convencido da morte e da perdição eterna que me aguardam mais à frente, eu agora então decido dar as costas para a condenação, para o mundo e para o pecado, e voltar-me para o Criador, a quem entristeci, ofendi e abandonei com os meus pecados outrora. Arrependimento é um giro de volta para Deus, é fazer o caminho do retorno. É o que Zaqueu está fazendo.
reparto metade dos meus bens, dou aos pobres. E se extorquir alguém, vou fazer o caminho do retorno, vou devolver e devolver 4 vezes mais. Porque um coração perdoado, ele tem um desejo de reparar o erro. Um coração liberto, ele tem o desejo de corrigir o erro cometido. O homem, quando ele tem um encontro com Jesus, ele é assim. Até encontrar-se com Jesus, ele é agressivo, ele é violento, ele machuca sua esposa, ele agride os seus filhos. Mas quando ele se encontra com Jesus Cristo, ele faz o caminho do retorno. Ele chega em casa, me perdoe minha esposa, me perdoe meus filhos. A partir de hoje você, minha esposa, terá um marido diferente. E a partir de hoje você, meu filho, terá um pai diferente. E a partir dali, aquele homem que outrora levantava a mão para agredir o rosto de sua esposa, ele agora vem com um buquê de rosas em suas mãos para entregar a sua esposa. Aquele homem que antes de encontrar-se com Jesus Cristo, nunca lembrou-se sequer do aniversário de sua esposa, agora ele faz questão de colocar na agenda do celular, para ser despertado um dia antes, para que ele tenha tempo de comprar um presente bonito, e no aniversário da esposa chegasse para ela e dizer: minha linda, minha princesa, eu te amo, está aqui esse presente lindo. Muitas vezes nem condição tinha de comprar, mas fez um esforço, comprou, porque ele agora ama a sua esposa e deseja agradá-la. Quando o homem se encontra com Jesus Cristo, ele tem uma mudança de vida, ele tem um giro de sua vida espiritual, e ele passa a fazer coisas diferentes, opostas ao que ele fazia. A quem ele ofendia, ele agora vai tratar bem. Ao Deus a quem ele desagradava, ele agora vai buscar a sua face, prostrado em oração, em louvor, em meditação da sua palavra. Aquele homem que antes andava falando palavrão no meio da rua, agora foi revestido do poder do alto e está adorando a Deus com outras línguas. Aquele homem que antes andava distribuindo maldição à torta e à direito, agora é usado com um dom de profecia. Aquele homem que antes andava com uma arma, uma faca na cintura, agora anda com a Bíblia Sagrada, pregando o Evangelho e falando que vai morar no céu. Isto é arrependimento. Aquela moça que antes andava exibindo o seu corpo, agora é recatada. Aquele rapaz que antes andava atirando para tudo que é lado, agora ora e espera no Senhor por aquela que ele sabe Deus já tem provido para ele. Louvado seja Deus. Jesus, ao ouvir a declaração de Zaqueu, ele responde, confirmando: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E na casa de Zaqueu, Jesus define a sua grande missão no mundo. O Filho do Homem veio buscar porque estávamos perdidos, e salvar porque estávamos em pecados, todos os que se haviam perdido. Jesus Cristo não veio para fazer nenhum de nós ricos, embora Ele possa enriquecer-nos, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mediante o trabalho honesto e a economia equilibrada, Ele pode nos fazer prosperar, mas não é essa a sua missão. Ele veio para buscar e salvar. Buscar e salvar. A universidade não salva, a política não salva, a filosofia não salva, mas Jesus Cristo salva. Por isso o seu nome é Salvador. Ele é perito em salvar. E eu digo para você que está aqui esta noite, se você anda perdido, desorientado neste mundo, você que está em casa, não sabe para onde caminha, talvez com medo de ser acometido da Covid e morrer, eu quero dizer para você, você não precisa ter medo da morte. Só existe uma coisa que o homem precisa ter medo, é de pecar contra Deus. Nada mais ele deve temer. Se você crer em Jesus Cristo, hoje, agora, não é amanhã nem depois, hoje, agora, nesse exato momento, você pode, de joelhos, confessar os seus pecados, clamar a Deus por misericórdia, e em uma fração de segundos, a graça de Deus será derramada sobre a tua vida. Teu nome será escrito no livro da vida, teu pecado será perdoado, teu passado será
será apagado e uma nova história com tinta de sangue será escrita para você. E hoje você poderá dormir salvo em Jesus Cristo se você quiser. E se por um acaso a morte te visitar pela madrugada, tu não mais temerás, porque o teu Salvador Jesus já venceu a morte, e quem nele crê, mesmo que morra, terá a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o Brasil. O Brasil precisa de salvação, e a salvação para o Brasil não é Madre Teresa de Calcutá na Índia, não é Irmã Dulce Santa Brasileira, não é Cosme Damião. A salvação para o Brasil não está na política de 2022. A salvação para o Brasil não está na saúde, embora muito estimemos os profissionais da saúde e por eles oremos. A salvação para o Brasil está em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Amém.